Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa maquiagem e eu vou lançar o nosso desafio, hashtag Make da Semana, onde você vai reproduzir essa maquiagem, postar e no final da semana a melhor maquiagem vai ganhar um prêmio. Então é só você reproduzir, marcar a hashtag que eu vou lá olhar no final da semana, sai o resultado. Toda semana vai ter uma maquiagem diferente pra vocês. Vamos lá? Eu vou começar limpando a pele dela. Tô limpando com lencinho de bebê mesmo, só pra tirar qualquer resíduo que possa ter. Aí só se tiver maquiagem a gente passa demaquilante, mas como não tem a gente só passa esse lencinho mesmo. Aí eu vou passar um pouquinho do meu óleo de girassol, principalmente nas partes mais secas do rosto. Vou passar um pouquinho em cima da pálpebra também, para deixar hidratada e evitar que possa craquelar. Agora eu vou usar a base 7 da Alice Academy e aí eu vou dar uma diluidinha nela, porque ela é uma base bem grossinha. Vou pegar um pincelzinho Kabuki. E vou distribuindo por todo o rosto. E já venho trazendo um pouquinho pro colo. E aí eu venho com a Beauty só dando batidinhas para tirar qualquer marcação que possa ter ficado do pincel. Agora eu vou vir com o corretivo da Maquia, o caramelo. Vou só dando batidinhas aqui, depositando esse corretivo. Venho só batendo, só para deixar essa parte de baixo bem certinha, sem nenhuma marcação. E agora eu venho com esse pincelzinho aqui da Oceane, que é o MS4, e com corretivo Pican da Maquia. E já começo a fazer o contorno. Vou pegar mais ou menos da parte alta da sobrancelha e vou levando em direção à boca. Eu contorno também essa têmpora, porque quando a gente puxar o esfumado, já encontra com ela e dá um efeito mais bonito. Agora eu vou pegar um pincelzinho mais fininho, também sintético, e vou começar o contorno do nariz. Ainda nem esfumei nada. Começo aqui da parte alta, dessa parte que vem aqui para a sobrancelha.
faço um tracinho reto. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Vou pegar o pincel e venho só dando batidinhas para já esfumar ele. E agora eu vou só dando batidinhas só para deixar bem esfumadinho as bordinhas desse contorno. Agora eu vou pegar o corretivo médio da Natura Aquarela para terminar de iluminar. Faço um risco bem fininho. Eu gosto sempre de deixar essa parte de baixo do olho bem coberta, bem certinha, porque pra gente vir com nosso olho mesmo depois e dar um acabamento mais bonito. Se a gente não deixa bem corrigido, não fica bacana. Vou voltar com o meu pincel só dando um acabamentozinho. Eu gosto de deixar essa parte de baixo bem retinha. Esse iluminado. Agora eu vou usar um contorno, só que eu vou aplicar ele com a pele ainda molhada. Sem arrastar, só dando batidinhas onde você já tinha aplicado o contorno em creme. Porque assim ele gruda melhor no rosto. Você não precisa ficar esperando muito tempo para ele pigmentar. Olha bem lá em cima. Vou tirar só as marcaçõezinhas que possam ter ficado aqui embaixo. E já venho com o meu pó. O que eu tô usando é o 03 da Playboy. Vou aplicando ele em todas as partes claras. E agora eu vou vir com uma esponjinha maior só para facilitar e um pouquinho mais rápido mesmo. E agora eu vou só esfumando para tirar mesmo esse pó. Agora eu vou misturar um blush um pouquinho mais rosado com esse Brown Sugar
da Bruna Tavares. Esse aqui é um contorno, mas eu vou misturar que os dois ficam bem bonitos juntos. Porque esse brown sugar quebra esse muito rosão. Fica mais natural. Agora eu vou espirrar o Fix. Esse aqui é o da Ana Paula Marçal, que tem brilho mais dourado. Agora eu vou usar o iluminador Old Darling, da MAC. Vou passando acima do meu blush aqui. Passo aqui no arco do cupido. Gosto de passar rente a sobrancelha. Um pontinho no nariz e um pouquinho no queixo. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu tento não esfregar ele assim pra não ficar com a marca, então eu já venho esfumando ele, pra não ficar aquela tira de iluminador. Agora eu vou usar o meu corretivo caramelo na pálpebra. Deixar ela bem camuflada. E venho com a Beauty. E venho com a Beauty só tirando a marcaçãozinha do pincel, deixando tudo bem lisinho. Com um pozinho eu vou só selando as bordinhas. Agora eu vou começar com o Brown Sugar da Bruna Tavares, que foi o mesmo que eu misturei ele como blush, para começar com o primeiro marrom. Só para fazer um contorno mesmo no olho. Ele é bem clarinho. E eu trago ele bem até aqui em cima para eu aproveitar bem o espaço. Mas tem que ser com uma sombra bem clarinha para não ficar muito marcado. E vou trazendo ele aqui para encontrar com o meu contorno. Agora eu vou fazer a mesma coisa deste lado. Agora eu vou vir com essa sombra que tem um tom mais roxinho, com o pincel 136 da Dai Makeup. E eu vou começar a trabalhar ela por dentro, de onde eu passei aquele marrom. Só com batidinhas.
Vou fazer aqui um esfumado no olho inteiro. E eu vou deixar essa parte bem homogênea, sabe? Sem marcação, só depositando. Se a gente for esfregando, ela já vai ficar com marcação. Então até dou uma esfregadinha, mas só dentro dela, sem querer tirar ela muito do limite ali. E trago ela até aqui depois do meu último cílios, pra gente conseguir encontrar o esfumado de baixo depois. E aí só nas bordinhas, vou dando batidinhas também. Coloco como ponto mais alto aqui. E aí já começo a esfumar só com o que sobra no pincel. E aí eu venho com o meu primeiro pincel só para tirar as marcaçõezinhas. Aqui só. Vou fazer a mesma coisa deste lado, eu vou só depositando. E eu começo só a esfumar aqui também as bordinhas. Agora eu vou usar com o meu pincel 141 essa sombra aqui mais roxinha. E vou aplicando por dentro. Desse segundo tom que a gente passou. Quando você vai fazer uma maquiagem mais colorida, o ideal é que você sempre tente usar vários tons, porque daí fica bem mais fácil de esfumar. Esse daqui é da Zanf. Super baratinho. Agora eu vou usar o Perfect Cut da Ana Paula Marçal, esse é na cor Red Sensation. Vou dar uma diluída nele, só para ele ficar um pouquinho mais fácil de trabalhar. Pegar um pincelzinho de esfumar mesmo, só que um pouquinho menor. Esse aqui é do tamanho de um 3,6 quase. E aí eu venho na pálpebra móvel aqui. Sempre deposito a maior parte aqui, ó, perto dos cílios. E aí eu vou subindo só com o que sobrou do pincel.
Eu venho aqui só na divisão, esfumando, tirando qualquer marcaçãozinha que possa ter ficado. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora eu vou usar um pouquinho desse corretivo abaixo dos olhos, só pra gente conseguir pigmentar bem essa sombra. Como a parte de baixo dos olhos tá selada, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então eu coloco um pouquinho de corretivo para dar uma umedecida ali e fazer a sombra pigmentar mais fácil. Foi 10 vezes a mesma coisa. Vou passar já dos dois lados, porque esse corretivo ele não seca, então não tem problema. Passa só onde você vai passar a sombra. Não passa muito pra baixo. Vou pegar aquele nosso primeiro roxinho com um pincel mais lápis, que é mais gordinho. E vou aplicando. Até no comecinho do olho aqui. E já começa a esfumaçar as bordinhas. Se você for usando as sombras assim com cuidado, você nem precisa fazer caminho de pó. Porque a pele já tá bem selada. Agora eu vim com uma sombra bem roxinha, essa daqui é da Make Up Forever. Bem. Fecha um pouquinho. Aqui eu fiz uma luminha, só passei um pouquinho no cantinho com pigmento, com glitter Jingle Bells da Eye Candy. Eu comprei ele fracionadinho. E agora eu vou fazer um micro delineadinho, só sujar mesmo a raizinha dos cílios, pra gente poder colocar. Eu já vou passar o rímel, que eu gosto de passar ele antes de colar os cílios.
Pronto, menino, só falta o batom. E agora eu vou passar o batom Easy da Fendi, que é um nude, bem nude. Só pra dar uma cobertura e depois a gente vem com o gloss. E agora eu venho com o Gloss Brie, que é da Bruna Tavares.